Engenheiro Davis Simango, obrigado por abrir as portas do seu município, do seu partido, nomeadamente o Movimento Democrático Moçambicano, para expor aquilo que são as suas ideias, o seu manifesto político, aquilo que traz para o povo moçambicano como presidente do MDM e como candidato a presidente da República por via deste cargo de presidente do Movimento Democrático de Moçambique. Davis Simango, a sua posição ou a sua afirmação no cenário político moçambicano tem sido, de certo modo, dramática, algo violenta. Estamos a falar do atentado recente que sofreu em Nacala. Este episódio remete-nos para uma situação em que temos que colocar na ordem do dia o atentado de que foi vítima. Davis Simango, como é que pode nos descrever, fale-nos, confesse-nos o que foi que aconteceu em Nacala, como é que viveu este momento como homem, fale-nos da situação particular, dos seus sentimentos à volta disto, até sobretudo porque a história da sua família é algo trágica, desde como desapareceram seus pais, Urias Simango e Celina, e mesmo pela morte trágica do seu irmão Mauca, que estava a estudar fora no exterior. Toda esta história de violência, esta história de tragédia da sua família, não lhe ocorreu, não veio a si naquele momento quando escapou aquele atentado em Nacala? Olha, depois daquela situação tivemos que refugiar a direção, o Comando-Geral da Polícia naquela porta. Portanto, no Comando Distrital fomos muito bem recebidos. Tive tempo suficiente para fazer muitas chamadas, mas a minha característica é evitar fazer chamadas que ponham pessoas preocupadas. A única coisa que fiz foi ligar para o advogado. Foi a primeira pessoa com quem eu contactei, no sentido do advogado rapidamente se preparar para se dirigir a Nacala. A nossa intenção era verificar se havia de fato ou não um voo naquela noite. Infelizmente não havia voo naquela noite, só no dia seguinte. Com o meu irmão, falei com ele 2 horas depois. Expliquei a ele o que estava a acontecer, porque eu estava já com receios que pudesse perceber daquilo que estava a acontecer naquela porto a partir de terceiros. Mandei também mensagens para minha esposa, a dizer a ela que estava tudo bem, que poderia ocorrer qualquer tipo de notícia, que ficasse tranquila. E também, logo a seguir do advogado, contactamos o porta-voz do partido, no sentido dele, naquela hora, convocar uma conferência de imprensa e comunicar ao país o que estava a acontecer. O membro da Comissão Política, que simultaneamente é porta-voz, estava a sair de Nampula em direção à Beira, vindo da reunião do Conselho Nacional. Na altura que nos comunicamos, ele estava em Amatanda, e foi bom porque aproveitou a hora de diferença para chegar à cidade da Beira para se comunicar com os jornalistas, para se prepararem para a conferência de imprensa. Portanto, são as 3 figuras que agimos de imediato. E penso que foi bom porque nós não criamos pânico nas pessoas, porque em situações não normais iria dar muitos problemas. Mas a partir das 18, os telefones começaram a tocar, porque todo mundo já tinha acompanhado através da rádio. Mas quando nós abraçamos essa carreira política, temos o conhecimento claro de que há e haverá perseguições. Há e haverá sempre pessoas mal intencionadas. E calhou naquele dia, estamos a falar de 2 dias depois da reunião do Conselho Nacional, que acabou ditando a necessidade de MDM de concorrer às eleições presidenciais. E felizmente acabei sendo a pessoa escolhida pelos conselheiros do partido para este desafio. Portanto, eu por acaso não equacionei
o passado, porque quando alinhei essa vida política já tinha esse passado nas costas. Pensei apenas que não é desta vez que conseguiram, mas por outro lado fiquei muito animado, porque apercebemos-nos que o movimento democrático era de fato um partido forte. Forte porque os fracos recorrem a métodos impróprios. Nós assistimos, eu lembro perfeitamente, num dos anos em que o Michael Jackson estava em combate, quando se sentiu-se fragilizado, recorreu-se aos dentes para morder o seu adversário. Portanto, são situações dessas em que os fracos recorreram a armas para poderem nos silenciar. Mas estamos convencidos, quer os nossos membros na Cala Porto, quer a equipa que me acompanhava, todos ficaram mais encorajados e determinados para o projeto que nós desenhamos. David Simango, a acusação que fez por via deste atentado, de que felizmente conseguiu livrar-se, conseguiu escapar, a acusação direta que fez à figura de Afonso Dhlakama diante dos mídias em conferência de imprensa remete-nos para uma situação séria, um quadro bastante preocupante da democracia. Até que ponto vai avançar com um processo com a figura de Afonso Dhlakama? Como é que implica diretamente a figura de Afonso Dhlakama neste atentado de que escapou em Nacala? Diga-nos objetivamente de que forma é que Afonso Dhlakama, no seu parecer, está diretamente envolvido neste atentado. Olha, do nosso lado não temos mínima dúvida de que na pessoa do Sr. Afonso Dhlakama tenha sido ele o comandante em chefe desta operação. Há razões muito simples que nos levam até lá. Primeiro, o fato de ele ter movimentado alguns deputados que nem são do ciclo eleitoral de Nampula para Nampula. Segundo, o fato de estarem a ser usadas viaturas de deputados. E aí estamos mediante um outro problema que também é grave. Porque geralmente o deputado tem a função de estar na Assembleia da República, legislar e garantir que os moçambicanos possam gozar de seus direitos. Portanto, se aparece um deputado da Assembleia da República envolvido em atos de crime, portanto, estamos perante um cidadão que não sabe por que está na Assembleia da República, estamos perante um cidadão que não está a respeitar a vontade do voto popular que lhe conduziu à Assembleia da República. Portanto, este cidadão não está preparado para continuar na Assembleia da República. Outro aspecto que nós notamos é que as pessoas envolvidas eram militares da Renamo. E esses militares estavam sendo transportados por viaturas dos tais deputados. Por outro lado, a arma do crime, a arma que foi arrancada ao membro da Polícia da República, foi levantada em casa onde está hospedado o presidente da Renamo. Portanto, significa que é um grupo de quadrilha que vive à volta do presidente da Renamo. E aqui há um aspecto muito interessante nisso. Eles, quando apareceram no local do comício, tiveram ainda a coragem de estiar bandeiras nas viaturas, portanto, bandeiras da Renamo. Portanto, aqui está uma identificação clara de que este comando é feito a partir do comandante em chefe